Bienvenido alumno de español, bienvenido a um episódio mais de Aprendendo Espanhol com Histórias. Se você está vendo este vídeo é porque provavelmente quer falar espanhol. E para que isso aconteça, você precisa ter muito vocabulário. Em outras palavras, você precisa conhecer o maior número possível de palavras em espanhol. Assim, você vai poder ter conversas muito mais longas em espanhol e sair desse "Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?". Nesse vídeo, nesta aula de espanhol, por meio de uma história, eu vou te ensinar novas palavras que você provavelmente nunca tinha ouvido antes no espanhol. E eu preciso te falar uma verdade. Eu não gosto muito de dar dever de casa, porque eu sei como a nossa vida é corrida. Então, na maioria das vezes, nós não fazemos o dever de casa, ou quando o fazemos, é de qualquer jeito e de última hora. Por isso, além de eu te mostrar essas novas palavras em espanhol, eu vou fazer exercícios de fixação com você, junto com você, para que você, além de conhecer essas palavras, você vai trabalhar para fixar elas na sua mente. Assim elas vão estar prontas para serem utilizadas no momento que você for conversar em espanhol com alguém. Ah, e fique atento nas palavras marcadas no texto. Essas são as palavras que vão aparecer nos exercícios no final. ¿Estás listo? Toma tu cuaderno, ponte cómodo, ponte tus audífonos y prepárate para oír una historia en español. Bienvenido a la historia número 2 de Aprendendo Español con Historias. El nombre de la historia de hoy es El murciélago y las comadrejas. Acompañe el texto. Un murciélago cayó al suelo y de inmediato fue atrapado por una comadreja que detestaba las aves. Viéndose a punto de perecer, le suplicó a la comadreja que lo dejara vivir. La comadreja se negó, diciendo que era su naturaleza ser enemiga de todas las aves. Decidido a no darse por vencido, el murciélago le aseguró que no era un ave, sino un ratón. Dudosa, la comadreja se acercó al murciélago y al notar que éste no tenía plumas, lo dejó en libertad. A los pocos días, el murciélago volvió a caer al suelo y fue atrapado por otra comadreja. Sin embargo, esta comadreja sentía una gran hostilidad hacia los ratones. Nuevamente, el murciélago rogó por su vida. La comadreja se negó, afirmando que desde el día de su nacimiento es enemiga de todos los ratones. El murciélago le aseguró que no era un ratón, sino un ave. La comadreja se acercó al murciélago y al observar sus alas, lo dejó volar. Fue así como el murciélago escapó 2 veces. Moraleja: es de sabios adaptar-se a las circunstâncias. E essa foi a história de hoje. Se você ficou atento, você conseguiu entender mais ou menos o enredo dessa história. Agora, é possível que você possa ter ficado em dúvida nas palavras que estão marcadas em verde. Agora eu vou traduzir e explicar um pouco de cada uma dessas palavras. Se você tem o seu caderno de espanhol aí, são essas palavras verdes que você tem que registrar no seu vocabulário novo, certo? Primeiro eu vou explicar cada uma. El murciélago y las comadrejas. A primeira palavra marcada é um murciélago. O que é um murciélago? Bem, pela foto você já consegue ver o que é um murciélago. Murciélago é morcego. É bem diferente e você tem que ter muito cuidado para não dizer murciélago por causa desse acento. Então é murciélago. Repita comigo. Murciélago. Murciélago.
sempre mantendo essa letra E fechada. Cayó, un murciélago cayó al suelo. Cayó é a conjugação do verbo cair do espanhol. Cair é a mesma coisa que cair no português. Esse verbo cair é um verbo irregular, por isso que ele é um pouco difícil de conjugar. Quanto mais você treinar e fazer frases com ele, melhor. Por mais que você não tenha ideia o que é um verbo irregular. Se em alguma aula de espanhol você ouvir que o professor está dizendo este é um verbo irregular, você tem que colocar um asterisco vermelho, alguma coisa para marcar que esse verbo você tem que treinar bastante, porque ele é mais difícil de conjugar. Não dá para ir chutando, tentando adivinhar qual é a conjugação. Não dá, esse aí tem que estudar mesmo, não tem jeito. Agora, suelo. Suelo, cayó al suelo. Dá para deduzir pelo contexto que suelo é chão. Também em outros contextos pode ser usado como solo, mas neste caso ele caiu no chão. Y de inmediato fue atrapado. Atrapado. Também dá para notar no contexto, né? Atrapado pode ser traduzido por capturado ou pode ser traduzido também por preso. Ficou preso. Mas neste contexto, a melhor tradução é capturado, porque alguém capturou ele, que foi a senhora comadreja. Pamela, o que é uma comadreja? Essa aqui é muito possível que você não tenha entendido o que é. Pela foto, nós vemos que é algum tipo de roedor, mas comadreja quer dizer doninha, certo? Comadreja. É o mesmo animal que a gente vê, por exemplo, lá no filme da Era do Gelo. Eu acho que é o número 4 ou era o 5? Eu acho que era o 4. Aquele roedor que é casado com um abacaxi. Era o Buck, que ele tinha um tapa-olho. Bem, ele era uma doninha, até onde eu sei. Então, o morcego caiu no chão, foi capturado por uma doninha que detestava as aves. Viéndose a punto de perecer, le suplicó a la comadreja que lo dejara vivir. Vendo que ele estava a ponto de morrer, perecer, le suplicó a la comadreja. O morcego suplicou a doninha, seja, rogou, se jogou no chão, fez a mãozinha assim junto e falou: por favor, não me mata. E aqui eu quero fazer uma observação interessante. Isso já é sobre espanhol um pouco avançado, tá? Se você é iniciante, você não precisa prestar muita atenção no que eu vou dizer. Mas isso aqui é muito comum ver um falante de espanhol repetindo o objeto. Aqui, ó. Na frase, nós vemos duas referências a comadreja. Aqui ele fala assim, ó. Le suplicou. Aí a gente já sabe que lhe suplicou. Ou seja, ele suplicou a doninha. Mas ele repete aqui, a la comadreja. Para quê? Por que o falante de espanhol faz isso? Para que fique claro para quem foi a súplica. Os brasileiros não fazem isso quando falam no português, mas é algo que é bastante comum já entre os falantes de espanhol, principalmente quando querem deixar a mensagem clara. Então, le suplicó a la comadreja que lo dejara vivir. La comadreja se negó. A doninha falou que hoje você morre, ela falou. Dizendo que era sua natureza, dizendo que era da sua natureza ser inimiga de todas as aves. Isso aqui foi fácil de tirar, né? Inimiga, inimiga. Mas ainda assim, anota aí no seu caderninho que essas palavras verdes vão aparecer no exercício. E é possível que você se esqueça, hein? Então já vai anotando. Decidido a não dar-se por vencido, decidido a não se render, a não se dar por vencido, o morcego ele afirmou que ele não era um ave, sino um ratón. Ele afirmou que ele não era uma ave, mas sim um rato, um ratón. Aqui duas observações interessantes. Por que é um ave? Não teria que ser una ave?
Ué, que coisa mais estranha. Ah, deve ser aquelas palavras que trocam de gênero no espanhol, talvez você pense, mas não. Preste atenção aqui em cima. Aqui em cima nós vemos las aves. Aves tá como feminino. Ué, por que que aqui embaixo ela tá como masculino? É porque essa é uma das palavras que ela no singular ela troca de gênero para que não aconteça uma cacofonia. O que é cacofonia? Cacofonia, eu sei, o nome é feio, até de pronunciar. Cacofonia é quando o ar do artigo, lá, se junta com a própria palavra. Se a gente não seguisse essa regra de anticacofonia, que eu não sei o nome da regra, mas assim funciona, sempre que uma palavra, se a gente não seguisse essa regra, ia se juntar o lá com abe, ia ficar labe. Entende? Isso é uma cacofonia, fica estranho, fica feio. Então, a gente, sempre que quando a gente encontra um substantivo como ave, como ave, que começa com A, que começa com a letra A e a sílaba tônica é a primeira sílaba justa da A, então a gente troca o gênero para que não aconteça essa cacofonia. E ave é uma dessas. Ave, duas sílabas e a sílaba forte é a A. A mesma coisa acontece com águila, alma. Todas essas palavras, quando nós queremos usá-las com o artigo antes no singular, a gente vai transformar elas em masculinas. Então a gente fala el ave, un ave, a gente fala el águila, el alma. Mas essa palavra ela não troca de gênero, ela só tem esse gênero por causa desse artigo antes, para não colar nele, entendeu? Agora, quando a gente passa para o plural, como nós vemos aqui em cima, nós voltamos ao gênero original. Então fica las aves, las águilas, las almas, ok? Fica atento nisso. Mas eu já vou te avisando, não são muitas palavras que seguem essa regra, tá? São poucas, tá? Dá pra dizer que são umas 10, assim, estourando, assim, das que são muito usadas, né? Vamos continuar, então. Outra palavra que eu queria mencionar. Raton. Algumas pessoas vêm me perguntar, Pã, qual é a diferença de raton e rata? Porque as duas palavras existem no espanhol. Raton e rata. E sem falar que tem a palavra rato também, né? Tem rata, raton e rato. Rato quer dizer tempo, tá? Seja curto ou longo, quer dizer um período de tempo. Um rato. Dame um ratito, já te respondo. Dame um ratito. Me dá um tempinho, né? Agora, raton e rata são dois animais diferentes. El ratón é o rato do português. E la rata é a ratazana. La rata é mais grande que el ratón. Então, essa é a diferença que a gente dá. Vamos continuar. Dudosa, la comadreja se acercou al murciélago. Duvidando, a doninha ela se acercou. Como assim? O que quer dizer acercou? Pode ser que você tenha se lembrado da palavra cerca, né? Uma cerca. Será que ela colocou uma cerca em volta? Como assim? Mas não. Acercar tem a ver com aproximar-se. Ela se aproximou ao morcego. Talvez você tirou essa pelo contexto, né? Mas se você vê essa palavra isolada, pode ser que você se confunda. Por isso, já anota ela aí no seu caderno que a gente vai treinar ela nos exercícios de fixação, tá bom? Se acercó al murciélago y al notar que este no tenía plumas, lo dejó en libertad. E ao perceber, ao notar, gente, é uma das duas contrações do espanhol. Não sei se você sabia. No português são muitas contrações. Meu Deus, como o brasileiro ama contrair as palavras. Em vez de dizer para, a gente fala pra. Em vez de dizer, a gente começa a juntar conjunções com artigos. Por exemplo,
Deixa eu ver. Este óculos é de a minha amiga. Então a gente junta da minha amiga. E falar de a já é algo que fica praticamente errado, porque todo mundo diz da. Então da é a contração de d mais a. Do é a contração de d mais o. Pra simplesmente diminuiu. Deixa eu ver o que mais. Daquela é de mais aquela. Daqueles, nossa, tem um montão de contração no português. No espanhol é muito mais fácil, porque só tem 2 contrações. E essa aqui é uma delas. Isso aqui você tem que saber, porque isso vai te ajudar muito no espanhol. Porque, porque depois eu vou te dar alguns exemplos. Al notar. A tradução é ao notar. Essa é uma das contrações do espanhol. Al. Uma delas. A outra contração é del, que é do. Então, ao e do são as únicas contrações do espanhol. O resto, meu querido, você vai ter que separar. Se você quiser dizer do numa frase em português e quer falar essa frase no espanhol, você tem que você tem que separar em 2 partículas. Deixa eu ver um exemplo aqui. Este óculos é da vizinha, tá? Estos lentes son de la vecina. A gente fala em português da vizinha, é da vizinha, mas em espanhol fica de la vecina. Então, sempre que você vê essas contrações no português, no espanhol você vai separar elas, tá? Não pode deixar elas juntas. Exceto as 2 que eu falei. Qual eram as 2 que eu falei? Ao e do, tá bom? Al e del. Al e del. Al e del. Todo o resto você vai separar no momento de passar no espanhol, pro espanhol, tá bom? Bota um legal nos comentários se você entendeu isso. Vamos continuar. Se acercou al murciélago y al notar que este no tenía plumas. O que é uma pluma? Você sabe o que é uma pluma? Em português, pluma se traduz por pena. Talvez você possa ter ouvido no colégio, no ambiente científico, onde a gente fala sobre a plumagem das aves. A plumagem, né? Porque as aves não têm pelos, elas têm plumas, ou seja, penas. Elas têm uma plumagem, certo? Então, plumas. A doninha percebeu que o morcego não tinha penas. E por isso ela deixou ele ir. Continuando, a los pocos días, el murciélago volvió a cair al suelo. Ele voltou a cair no chão. Cair ao chão, al suelo. E foi atrapado por outra comadreja. Agora você sabe. Qual é a tradução dessa frase? Foi atrapado por outra comadreja. Ele foi, o que era atrapado? Capturado por outra doninha. As palavras que aparecem em verde uma vez, elas não vão aparecer de novo, tá? Se atrapado já estava aparecendo aqui em cima, ela não vai aparecer verde de novo. Teoricamente, você já sabe a tradução dela, tá bom? Então, eu vou continuar falando dela como se você já soubesse. Vamos lá. Sin embargo, esta comadreja sentía gran hostilidad hacia los ratones. Sin embargo, é uma conjunção, seria adversativa. É a mesma coisa que o pero, só que é um pouco mais formal. Pero é o mas. É aquela palavra que a gente fala para dar uma ideia contrária. Por exemplo, estou com fome, mas estou de dieta. Mas, né? Tengo hambre, pero estoy de dieta. Ou en dieta. Não estou segura. Certo? Então, mas, a gente pode trazer por pero, mas a gente também pode usar essa conjunção sin embargo. Deixa o seu espanhol mais formal, principalmente na hora que você tem que escrever. Se você for escrever, evite escrever pero, escreva sin embargo. É muito mais formal, muito mais culto. Sin embargo, ou seja, mas,
Esta comadreja sentia uma grande hostilidade, ela sentia uma grande hostilidade. Mas, pá, por que gran? Por que não grande hostilidade? Não existe a palavra grande no espanhol? Existe. A palavra grande existe. Mas, ué, por que tá gran aí? Algumas palavras, alguns adjetivos, eles diminuem, eles são, tipo, se contraem assim, quando eles vêm antes de um substantivo masculino. Isso acontece só com alguns, dá para contar nos dedos da mão, um pouquinho mais. São só alguns. E grande é um deles. Então, a gente pode dizer uma gran hostilidade, como a gente também pode falar uma hostilidade que é grande. A palavra grande, esse adjetivo, se eu colocar ele antes de hostilidade, que é o substantivo masculino, ele vai diminuir, vai ficar pequeno. De grande, ele vai se transformar em grande, certo? A mesma coisa acontece com outras palavras. Por exemplo, a palavra santo. Santo. Ela, por exemplo, antes de estar em uma palavra como, vamos ver, uma hostilidade santa. Digamos que existe isso, né? Uma hostilidade santa. Seria uma san hostilidade. A gente vê, por exemplo, se você pegar a Bíblia em espanhol, você vai lá nos livros do Evangelho, lá o Mateus, Lucas, João. No português a gente encontra Mateus, Lucas, João e me faltou um, eu acho. E Marcos. A gente vê só esses nomes. Só que normalmente na Bíblia em espanhol a gente encontra San Lucas, San Juan, San Marcos, San Mateo, né? Que vem de santo, por isso que é san. Agora, existe a palavra santo no espanhol, só que a gente vai usar em outro contexto, em outro lugar da frase. Por exemplo, Mateo era santo. Mas se ela for antes, ela sofre essa diminuição. Isso se chama apocopar. Ela se transforma em um apócope. Mas esse é um termo bem técnico. A mesma coisa acontece, por exemplo, essa palavra você conhece, bueno. Bueno. Hombre, vamos falar com a palavra hombre. Dizer un buen hombre é a mesma coisa que dizer un hombre bueno. Porque o bueno, quando ele está antes do substantivo masculino, que é o hombre, ele se transforma em mais pequenininho, se transforma em un buen hombre. Já anota essa dica que eu vejo poucos professores falando sobre isso, hein? Vamos continuar. Gran hostilidad hacia los ratones. O que é hacia? Hacia é muito usado como em direção a. Ele sentia grande hostilidade, digamos, sobre os ratones, sobre os ratos, certo? Então, hacia, a melhor tradução que tem é em direção a. Às vezes é em direção física ou às vezes é em referência a. Nesse caso, é em referência aos ratos. Então, ele tinha grande hostilidade, ele não gostava dos ratos, ele via o rato e queria... Isso é o que a Doninha sentia, tá? Disculpa, pulei uma frase. Nuevamente, el murciélago rogó por su vida. Novamente, a gente pode ver que a palavra nuevo e nueva é só colocar um mente aqui, ó. Nuevamente, novamente. O morcego, ele rogou pela sua vida, mas a Doninha se negou, afirmando que desde o dia do seu nascimento, atenção para quem quer, se você quer escrever direitinho no espanhol, algumas palavras no espanhol perdem o SC que nós temos no português. Nascimento é uma dessas palavras. Nascimento e todos os derivados desse verbo, nascer, renascer, todas essas palavras, elas não vão com S. Então, atenção, se você tiver que escrever em espanhol. Afirmando que desde el día de su nacimiento es enemiga de todos los ratones. Essa Doninha aqui, ela não gostava era dos ratos. A outra não gostava das aves. Essa aqui não gosta dos ratos.
el murciélago le asegurou que não era um ratón. O morcego, ele assegurou, ó, novamente ele repete aqui o objeto. Ele repete a doninha, ó, le, que já faz referência à doninha, assegurou que não era um ratón. Ah, não repetiu, falou só uma vez. Porque realmente não é necessária essa repetição. Só que o falante, ele repete o objeto para deixar claro o sentido, o significado do que ele quer dizer. Então, ele lhe assegurou que não era um rato, senão uma ave. Senão quer dizer senão. Ou mas sim, como no português nós usamos bastante essa estrutura. Ele não era um rato, senão... Ele não era um rato, mas sim uma ave. E o ave, nós vemos aqui de novo, ave no masculino. Por quê? Você se lembra da regra? Quando a palavra começa com a, que está numa sílaba tônica, não podemos misturar o artigo. Vai dar o quê? Cacofonia, aquela palavra estranha, tá? Já anota que ave sofre essa cacofonia. Já anota também as outras que eu disse. Ave, águila e alma. São as que eu lembro agora. La comadreja se acercou al murciélago. O que era acercar? Se aproximou ao morcego e ao observar suas... O que é isso? Alas. Quer dizer asas. Ao observar suas asas, o deixou volar, é voar. O deixou voar. E foi assim como o morcego escapou 2 vezes. Moraleja. Essa palavra, ela não é muito utilizada no dia a dia. Moraleja, a melhor tradução que tem para ela é moral da história. Ou seja, você terminou de contar uma história, você conclui dizendo moraleja, ou seja, a moral da história é de sábio adaptar-se a las circunstâncias. Os sábios se adaptam às circunstâncias. Ou seja, é algo que os sábios fazem. Es de sábios. Certo? Então, aí nós analisamos cada parte do texto. Vamos agora trabalhar na pronúncia. Você vai ler depois de mim, tá bom? E eu vou ir corrigindo o que normalmente os brasileiros costumam errar. Vamos lá. Primeira frase. Un murciélago cayó al suelo y de inmediato fue atrapado por una comadreja. Pode falar, aproveita que você está aqui, vai. Que detestaba las aves. Viéndose a punto de perecer, le suplicó a la comadreja que lo dejara vivir. Sim, esse vivir tem esse som estranho, principalmente para vocês brasileiros que estão acostumados a dizer viver, né? Porque a letra V no português é v, v, v. No espanhol, a letra V ela se transforma num B. Então, nós falamos vivir. Então, lê essas 2 palavras de novo. Dejara vivir. E aqui, ó, nesse J, pensa num gato bravo. Assim, sabe o gato quando ele quer atacar, assim? Ou quando ele se sente ameaçado? O J do espanhol é esse som. É quase os 2 R's do espanhol, do português, como carro, quase esses 2 R's, mas é um pouquinho mais para trás da garganta. Perdão, mais para frente. Lo dejara vivir. E bota força. Lo dejara vivir. Isso, fala em voz alta. Continuando. La comadreja se negó. Isso, aí você já coloca mais força nos J's, tá? Diciendo que era de su naturaleza. Talvez você já pegou do que eu falei, mas perceba. Essa letra Z,
Não tem som de Z no espanhol. Naturaleza, eu disse. Porque a letra Z no espanhol tem som de S, certo? Exceto lá do outro lado do Oceano Atlântico, na Espanha, onde acontece o ceceo. Ceceo, são os espanhóis que falam com a língua entre os dentes, assim. Eles pronunciam essa palavra como naturaleza, naturaleza. Já que na América, todas as letras Z, todas têm o som do S do português, tá? Então fica naturaleza, certo? Diciendo ser enemiga de todas las aves. Aqui com somzinho de B. Aves. Decidido a no darse por vencido. Ó, aqui você tem que ter cuidado aqui, ó. Como essa palavra ela existe no português, você vai ter a tendência de transformar esse DI aqui, ó, em di. Só que esse som ele não existe no espanhol. Todas as letras D no espanhol são um D suave. Então é decidido. Decidido a no darse por vencido. Decidido. De suave. Esse di é portunhol. Vem do português, tá? Então diz comigo. Decidido. Decidido a no darse por vencido. El murciélago le aseguró que no era un ave, sino un ratón. Aseguró. Foi um pouquinho longa essa frase, né? Ratón. Ratón, mais uma vez. Tenta fazer esse R vibrante o mais rápido possível. R, r. Esse aqui é um exercício para treinar o R vibrante. R, 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 r. Inclusive, se você quer adicionar um P antes para ajudar, pr, 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 pr. Não tente fazer o R vibrante muito longo, por 5 segundos. Pr. Não precisa. Faz ele curtinho. Se você tentar fazer ele longo, se você já não consegue fazer ele curto e você tentar fazer ele longo, o único resultado que isso vai dar vai ser a sua frustração, tá? Por isso que o ideal é sempre deixar ele curtinho. Ratón, ratón, ratón. Certo? Dudosa. La comadreja se acercó al murciélago. Depois de mim. La comadreja y al notar que este no tenía plumas, lo dejó en libertad. Dejó. Cuidado, eu vejo gente que abre esse O. Eu sei que esse O está acentuado. E na sua cabeça você vai ter aquela tentação de uau, abrir e dizer derró ou dejó, né? Só que você tem que fechar. Todas as letras O no espanhol são fechadas, como se tivesse o acento circunflexo sobre elas, tá? Então, dejó, O. Esse é o O do espanhol. Lo dejó en libertad. Diz. Lo dejó en libertad. ¿Cierto? A los pocos días, el murciélago volvió a caer. Aqui pode soar um pouco estranho, mas tem que fazer esse som do B, hein? Volvió, volvió. Y fue atrapado por otra comadreja. Sin embargo,
esta comadreja sentía una gran hostilidad hacia los ratones. Aqui você tinha que ter muito cuidado, olha, com essa palavra aqui, hostilidade. Hostilidade. Você, por conhecer essa palavra do português, vai ter a tentação de dizer hostilidade. Esse ele existe no espanhol, mas não tem nada a ver com a letra T. Então, este T, assim como todos os T's do espanhol, ele é suave. Hostilidade, hostilidade, hostilidade. Tenta aí. Hostilidade, certo? Continuando na próxima frase. Nuevamente el murciélago rogó por su vida. Vamos lá. Rogou, fechando essa letra O aqui, hein? Não abre, por mais que tenha essa tentação. La comadreja se negó. Fechando esse O, hein? Fechando O. Afirmando que desde el día de su nacimiento es enemiga de todos los ratones. El murciélago le aseguró já sabe o que eu vou dizer, né? Fecha esse O. Que no era un ratón, sino un ave. La comadreja se acercó al murciélago y al observar sus alas, lo dejó volar. Fue así como el murciélago escapó 2 veces. Moraleja. Assim, ó, moraleja. Fala assim. Moraleja. Es de sabio adaptarse a las circunstancias. Circunstâncias. Genial! Já trabalhamos a pronúncia. Aqui você já saiu com um montão de dicas de como melhorar a sua pronúncia. A letra D, a letra Z, a letra T, várias coisas que a gente falou. Já passamos pela fase 1, pela fase 2 e 3. Agora vamos para os exercícios de fixação. Meu querido amigo que chegou até aqui, meus parabéns. Se você ficou até aqui, é porque você realmente está interessado em ter resultados. Normalmente, quem está querendo ter resultado mais ou menos, quer e não quer, sabe? Essas pessoas não aguentam ver vídeos tão longos, porque eles têm pressa, na maioria das vezes, não tem paciência. Também, provavelmente, não tem compromisso, mas se você está ouvindo isso, parabéns. Você claramente tem compromisso. Então, já vou te avisando o que vai vir nos próximos momentos. Os exercícios de fixação que eu faço aqui neste vídeo são exercícios ativos, ou seja, um exercício ou qualquer atividade que seja ativa é quando o conhecimento ele está dentro de você e ele sai para fora. Então, de dentro para fora. Tudo que é passivo, seja um exercício ou uma atividade passiva, o conhecimento ele sai de fora e entra dentro de você. Isso é algo muito importante que você entenda. Os exercícios, as atividades ativas, ou seja, de dentro para fora,
normalmente exigem um pouco mais de esforço do aluno, mas são os exercícios que mais dão resultado. Porque o conhecimento o aluno tem que fazer força para encontrar dentro dele, certo? E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer exercícios ativos. Por isso é possível que você sinta um pouco de vontade de, acho que eu não vou fazer esse exercício, porque realmente vai exigir de você. Mas eu te afirmo que se você seguir até o final, colocando todo o seu esforço, você vai ter resultado. Você vai fixar essas palavras na sua mente, tá bom? Vamos lá. Exercício 1. Vamos começar no nível de dificuldade 1, certo? Essas palavras, você já viu elas no texto. Agora você vai traduzir elas estão em espanhol. Você vai traduzir para o português. Vamos lá. Junto comigo. Qual é a tradução de murciélago no português? Hã? Morcego. Genial. Comadreja. Talvez você confunda o bichinho. Era um furão, era um texugo, era doninha. Era uma doninha. Cajô. Agora, fora de contexto, aí você percebe se você realmente conhecia a palavra ou não. Cajô quer dizer? Vem do verbo cair. Se escreve assim, ó. Certo? Cair. Ela caiu. Perdão, caiu. Tá conjugado o verbo. Suelo. O que era suelo? Sozinho? Não, não é sozinho. É chão. Perdão. Chão. Chão. Eu não tenho tio aqui no meu teclado. Atrapado. O que era atrapado? Capturado. Capturado. Você tem que falar a resposta antes de mim, hein? Não adianta esperar minha resposta. Você tem que responder. Se você não responder antes de mim, você não vai estar funcionando esse exercício, tá bom? Vamos lá. Inimiga, essa é fácil. Inimiga. Inimiga, meu querido. Ratão também é fácil. Rato. Acercou. Se acercou. Tem alguma coisa a ver com cerca? Não, é aproximar. Aproximou. Plumas. Penas. Muito bem. Sin embargo. Qual era a tradução de sin embargo? Você se lembra? Sin embargo, ela era equivalente a pero no espanhol? Ah, agora você lembrou. Mas, né? Novamente, esse aqui é fácil. Novamente, isso, vai respondendo. Sino. Um sino. Aquele que faz... Não, sino. Vamos ver aqui a frase no texto? Cadê? Aqui. Não era um ratón, sino um ave. Que quer dizer, então, se não. Opa, se não. Alas. Opa. Alas quer dizer asas. Volar. Voar. Se está sendo fácil para você, já vai memorizando que vai dificultar, hein? Moraleja. Como era a tradução? É aquela frase que aparece no final. É a moral da história. Certo? Perfeito. Se você me acompanhou, show. Vamos agora aumentar a dificuldade. Vamos para exercício de fixação do nível 2. Vamos lá. Nível 2. Agora, meu querido, traduzir do espanhol para o português é fácil, porque o português é a sua zona, é a sua área, é o seu idioma. O difícil é pegar do português e passar para o espanhol. Agora, você já viu as palavras várias vezes. Várias vezes aqui a gente falou. Tenta tirar de dentro de você. Vai ser um exercício ativo. Como se fala morcego? Tenta não olhar para o seu caderno. Eu sei que se você registrou, eu sei que você tem as anotações aí, mas tenta não olhar para o seu caderno. Tire de dentro de você. Como se diz morcego em espanhol? Murciélago. Murciélago. Doninha.
Como era? Doninha comadreja. Comadreja. Caiu. Como se diz caiu? Se diz? Cajou. Cajou, né? Sim? Não era com Y. Cajou. Chão. Como é que era chão? Solo. Não. Era suelo. Muito bem, vai respondendo. Capturado. Como é que era capturado em espanhol? Isso aqui era bem diferente. Atrapado. Inimiga. Esse aqui era fácil. Eu trocava só uma letra. Enemiga. Rato. Como era rato? Raton. E como é que era ratazana, hein? Como é que era ratazana? Você se lembra? Rata. Ratazana aproximou. Acercou. Acercou. Esse verbo é muito usado. Se você já não sabia esse verbo, já memoriza ele, porque é muito, muito usado, tá? Penas. Como é que se falava? Plumas. Plumas. Porém, mas, aquela conjunção que vai além do pero, como é que era? Sin embargo. Sin embargo. Aí tá, sin embargo. Novamente, é fácil pensar em novo. No espanhol é nuevo. Nuevamente. Como é fácil? Se não, como é que era se não? Se não. Aqui é muito fácil de pensar, olha. Se, no espanhol, nós dizemos se isso, é com i no espanhol, se. E não, como é não em espanhol, não. Se não. Certo? Asas, como era asas? Era com a letra L. Alas. Voar. Como é voar em espanhol? Tente não olhar para o seu caderno, hein? Bolar. E moral da história, como é que era? Essa palavra era feia, né? Moraleja. E aqui terminou a revisão, o exercício de fixação. Muito obrigada por ter assistido essa história e não perca o próximo episódio. Si has llegado hasta aquí, felicitaciones. Los que no están comprometidos a dominar el español no suelen ver videos de este tamaño, así que me alegro muchísimo por ti. Pero antes que terminemos, quiero hacerte uma recomendação. Você já aprendeu novas palavras nesse vídeo, inclusive até exercitou elas. Mas, quanto mais você revisar, repassar e usar estas palavras, mais na ponta da língua elas vão estar. E acredite, esta recomendação vai fazer muita diferença para você. Nos próximos minutos eu vou te mostrar como você deve se organizar nos próximos dias. O método lista funciona assim. Primeiro você vai pegar uma folha de caderno e vai anotar todas as novas palavras que você aprendeu, neste formato. Na primeira coluna, o título será Nível 1. Ali você vai escrever as palavras em espanhol. Na segunda coluna, o título vai ser Nível 2 e ali você vai escrever as palavras em português. Para começar a revisar, você vai pegar uma régua ou um pedaço de papel, pode ser um post-it, por exemplo, como você está vendo aí na tela, e você vai usar esse papel para cobrir a coluna que você não vai usar. Por exemplo, você vai começar a sua revisão na primeira coluna, na coluna da esquerda. Você vai ver a palavra que está escrita e você vai dizer em voz alta qual é a tradução dela no português. A primeira palavra é flaca. No português, a tradução é magra. A segunda palavra, falda. Então, você tem que falar em voz alta a tradução que é saia, peluqueiro. E vamos dizer que nesse momento você não se lembre da tradução desta palavra. Você faz o possível para tentar lembrar a tradução dessa palavra. Se você, mesmo tendo se esforçado, não conseguiu lembrar qual é a tradução de peluqueiro, você vai
mexer o post-it e dar uma olhadinha na resposta. Mas você só vai fazer isso se você realmente tentou lembrar. Já olhou a resposta? Pronto, passa para a próxima palavra, cartel. E assim você vai fazendo na primeira coluna. Você vai ler a primeira coluna pelo menos 3 vezes. Depois de revisar toda a primeira coluna do nível 1, você vai passar para a coluna do nível 2. Aqui, a dificuldade aumenta um pouco. Você vai tapar a coluna da esquerda e vai começar a dizer a tradução do português para o espanhol. Você vai dizer em voz alta e sem olhar para outra coluna a tradução, que é flaca. Como se diz saia em espanhol? Você vai dizer em voz alta falda ou pollera. Como se diz cabeleireiro em espanhol? Você vai dizer peluquero. Agora, digamos que você chegou na palavra loiro e você não se lembra da tradução. O que você vai fazer? Vai tentar lembrar. Se você realmente não lembrar, você vai dar uma olhadinha na coluna do lado. Depois de ver a resposta, pronto, continue. Revise a coluna do nível 2 pelo menos 3 vezes. E pronto, essa foi a sua revisão segundo o método lista. Recomendo que você revise o vocabulário que você aprendeu hoje pelo menos mais 3 vezes. A primeira revisão vai acontecer 24 horas depois de você ver este vídeo. A segunda revisão vai acontecer 7 dias depois de você ver este vídeo. E a terceira e última revisão deve acontecer 30 dias depois de você ver este vídeo. Com isso, você nunca mais vai esquecer das palavras que você aprendeu hoje. Y eso es todo. No te pierdas el próximo episodio de Aprendiendo Español con Historias.